Olá pessoal, então vamos aqui para mais uma aula de cálculo diferencial integral 1. Então na aula de hoje, a gente vai estudar limites laterais, limites infinitos, limites no infinito e assíntotas horizontais e verticais. Então na última aula, na aula 2, a gente estudou os limites e fez alguns exercícios para calcular limites indeterminados, limites de expressões indeterminadas. E hoje, a gente vai ver que nem sempre limite pode existir, o limite de uma função. Nas funções que a gente calculou na aula passada, todos os limites existiam. E a gente não tinha nenhum problema. Hoje a gente vai começar a ver novos exemplos e a gente vai ver que nem sempre o limite de uma função pode existir. E aí a condição que a gente dá para um limite de uma função existir num determinado ponto é que os limites laterais sejam iguais. Então vamos começar aqui. Então aqui eu tenho o gráfico de uma função, certo? E eu botei dois pontos aí para esse gráfico, um ponto x1 e um ponto x2. Então o que a gente consegue observar nesse ponto x1? Primeiro, na forma como eu desenhei aí o gráfico, o ponto x1 ele não pertence ao domínio da função, já que aqui eu coloquei a bolinhazinha aberta no gráfico para indicar que o x1 não pertence ao domínio. E aqui o ponto x2 ele pertence ao domínio, só que o ponto x2 aqui ele é um ponto isolado, ele está longe ali dessa parte do gráfico da função. E a imagem dele dá aqui embaixo, o f de x2. Então esses dois comportamentos a gente já viu na aula 1, onde eu apresentei ali 5 tipos de limites, 5 comportamentos de funções, e a gente viu ali 5 tipos de limites. Então vamos ver o que acontece aqui quando eu me aproximo do x1 pela esquerda. Então, me aproximando do x1 pela esquerda, qual é o valor de tendência aqui para essa função? Conforme eu vou me aproximando do x1, a função ela vai se aproximando aqui por baixo desse ponto L1. Agora, me aproximando pela direita do ponto x1, a função ela vai se aproximando aqui assim por baixo do ponto L2. Então veja, me aproximando pela esquerda, a função se aproxima do L1. Quando eu me aproximo pela direita do ponto x1, a função está se aproximando de outro valor, diferente do que acontecia na nossa primeira aula, na nossa aula 2, na verdade. A gente via que se aproximando pela direita e pela esquerda, a gente se aproximava do mesmo valor, em todos os casos que a gente resolveu na aula passada. Mas aqui começa a vir esse caso onde a gente está tendendo pela esquerda e a função se aproxima de um determinado valor, e nos aproximando pela direita desse ponto, a função se aproxima de outro valor. Então esses valores distintos aí a gente chama de limites laterais, E como é que a gente escreve? O primeiro limite ali, nos aproximando pela esquerda, é o limite lateral à esquerda. Então a gente diz que L1 aqui, que é esse valor, é o limite lateral à esquerda. Ou simplesmente o limite à esquerda, E como é que a gente escreve?
a gente escreve que o limite da função f de x, quando x tende a x1 pela esquerda, é exatamente o valor L1. Então L1 é o limite da função à esquerda. E ali analogamente, né, o L2, como a gente viu que ele está se aproximando do x1, quando a gente se aproxima do x1 pela direita, a função se aproxima do L2, né? Então a gente diz que o L2 é o limite à direita, né, do ponto x2, do ponto x1. E o que a gente escreve? A gente escreve que o limite de f de x, quando x tende a x1 pela direita, né? Isso aqui é o L2. L2 não, né? Cadê? É o L2. Então L2 é o limite à direita do ponto x1 e L1 é o limite à esquerda do ponto x1. Então a gente usa exatamente essas duas notações para indicar os limites laterais, né? O limite à esquerda a gente sempre vai indicar por um sinalzinho negativo aqui em cima, né? E o limite à direita a gente vai sempre usar um sinal positivo, né? Então por que esse sinal negativo que a gente usa, né? O limite à esquerda, né? Como a gente pode ver, à esquerda a gente se aproxima por valores menores, né? Então a gente usa o sinal negativo para indicar que a gente está se aproximando do x1 por valores menores. E o sinalzinho ali positivo significa que a gente está se aproximando por valores maiores, né, do que o x1, ou seja, pela direita. Agora, se a gente for olhar para o x2, né, esse ponto x2, é fácil ver que quando a gente se aproxima de x2 pela esquerda, e pela direita, a função ela está se aproximando sempre do mesmo valor, né? Seria um valor mais ou menos bem aqui assim, que eu vou chamar de L3. Então, tanto pela direita quanto pela esquerda, a função no ponto x2 ela está se aproximando desse ponto L3, né? Diferente do x1, que quando a gente se aproxima do x1, pela esquerda dá um valor L1 e pela direita dá um valor L2, né? Então, olha só, nesse caso, tanto pela esquerda quanto pela direita do x2, eu sempre me aproximo do L3, né? Então isso significa que o limite da função, quando a gente se aproxima do x2, isso vai dar o L3, né? Pelo gráfico a gente consegue deduzir isso. Só que olha só, se eu me aproximar só pela esquerda do x2, a função está se aproximando do L3, né? Então quando eu me aproximo só pela esquerda, então ó, se eu mudo a notação eu escrevo isso aqui, ó, a equação não muda, né? Continua sendo a mesma equação. Agora se eu pego aqui e coloco um sinal de mais, ou seja, se eu digo que eu estou calculando o limite à direita, está dando exatamente o mesmo valor L3, né? Diferente desse caso, né? Quando eu coloco o sinalzinho de menos para indicar o limite à esquerda, o valor que eu obtenho é o L1, e quando eu me aproximo pela direita, o valor é o L2, né? Que são valores distintos. Então o que a gente pode ver? Que quando o limite da função ele existe, ou seja, quando a gente consegue determinar o limite da função, os limites laterais eles são iguais. E vice-versa, né? Se eu tiver limites laterais iguais, então o limite da função ele é exatamente o valor dos limites laterais. E nesse caso aqui será o L3, né? Diferente do ponto x1. O que a gente consegue ver? A função não está se aproximando por um valor comum, né?
quando eu me aproximo do x1. Então, nesse caso, no ponto x1, a gente diz que o limite da função ele não existe. Então, com isso, a gente pode enunciar aqui o seguinte teorema, que eu vou mostrar aqui agora. A gente tem esse seguinte teorema. Então, para que exista o limite de alguma função aqui, f de x, quando x tende a x0, é necessário e suficiente que existam e sejam iguais os limites laterais, né? Ou seja, se os limites laterais à esquerda e à direita eles existem e são iguais, então eu posso afirmar com toda certeza que o limite da função, quando x se aproxima de x0, ele existe e vai ser igual ao valor dos limites laterais. E da mesma forma que se o limite da função ele existe, isso vai significar que os limites laterais existem e são iguais, né? Então, para eu verificar se existe o limite de uma função, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular os limites laterais. Calculando os limites laterais, eu comparo o valor deles dois, né? Se os limites laterais derem iguais, o que eu posso afirmar? Que o limite da função existe. Agora, se eu calculo os limites laterais e eles derem distintos, né, a minha conclusão é que o limite da função não existe, né? Então aí a gente tem um teorema, né, que é um resultado muito importante para a gente verificar se existe ou não o limite de uma função. E aí, para a gente verificar isso, basta que a gente calcule os limites laterais e compare ali os valores deles dois. Então vamos aqui ao primeiro exemplo. Então vamos considerar essa função aqui, o f de x igual a módulo de x sobre x. Então temos dois itens aqui. Primeiro, calcular os limites laterais. E letra B, calculando os limites laterais, né, a gente vai ter condição de responder essa pergunta, né? Se existe o limite da função quando o x tende a zero. Então vamos começar calculando aqui os limites laterais. Só colocar esse item um pouco mais para baixo aqui para responder ele depois. Então vamos lá, eu quero calcular primeiro o limite lateral à esquerda e depois eu calculo o limite lateral à direita. Então, para calcular o limite lateral dessa função, eu vou dar uma nova cara para essa função. Vou jogar ela um pouco mais para o lado. Então, vamos lembrar, né, que o módulo de x, quem é o módulo de x? O módulo de x é x quando o x é maior ou igual a zero, e o módulo de x é menos x se o x for menor do que zero. Então olha só. Então, se eu tiver aqui o x maior que zero, o que eu posso afirmar sobre essa função? A função é módulo de x sobre x, né? O que eu posso afirmar sobre isso? Então, se o x é maior que zero, então o módulo de x ele vai ser o próprio x, né? Então o módulo de x vai ser x sobre x. Isso aqui vai ser igual a 1. Então o que eu posso dizer sobre essa função aqui? Que ela vai ser igual a 1 se x for maior ou igual a zero, certo? Agora bora analisar o caso em que a função em que o x é menor do que zero. Então agora, se o x for menor do que zero, o que a gente pode concluir sobre módulo de x sobre x? Então, olhando aqui para o módulo, quando o x é menor que zero, o módulo de x é igual a menos x. Então isso aqui fica menos x sobre x. Menos x sobre x é menos 1. Ou seja, esses são os valores da função. Então, o caso em que x é menor do que zero,
essa função vai ser igual a menos 1. Nesse caso bem aqui. Certo? Então, vai ser exatamente usando esses dois valores que a gente vai calcular o limite dessa função. Isso aqui era só um rascunho para saber quem era o valor da função. Agora a gente calcula os limites laterais. Então, primeiro eu vou calcular o limite lateral à direita, quer dizer, à esquerda. Na verdade, tanto faz por onde a gente começa. Agora começar pelo limite lateral à esquerda. Então eu quero calcular o limite de f de x quando x tende a 0 pela esquerda. Então isso vai ser o limite quando x tende a 0 pela esquerda. Então vamos lá, eu quero calcular o limite dessa função, módulo de x sobre x, quando x tende a 0 pela esquerda. Tender a 0 pela esquerda é se aproximar de 0 por valores menores do que 0, ou seja, por valores negativos. Então, quando x é negativo, quem é o valor da função? É menos 1. Então, eu estaria calculando o módulo de menos 1. Módulo de menos 1 não. Estaria calculando, f de x para x menor que 0 é igual a menos 1. Então, ou seja, eu estou me aproximando da função menos 1 quando x está tendendo a 0 pela esquerda. Ou seja, isso daqui dá exatamente menos 1. Agora, me aproximando de 0 pela direita, eu quero calcular o limite de f de x quando x tende a 0 pela direita. Isso vai ser o limite. Tender a 0 pela direita é me aproximar do 0 por valores maiores do que 0, ou seja, valores positivos, Então, quando x é maior do que 0, olha aqui, a função ela é igual a 1, Então, f de x é igual a 1. Então, é o limite de 1 quando x tende a 0 pela direita. E o limite de 1 quando x tende a 0, ou seja, não tem x, então esse limite não está dependendo em nada do x. Isso aqui vai dar exatamente 1. Ou seja, o limite pela esquerda deu menos 1 e o limite pela direita deu mais 1. São valores diferentes. Então, antes de responder a letra B, vou só fazer rapidinho o gráfico dessa função. Só para a gente entender melhor o que significam esses limites. Então, como é que seria o gráfico dessa função? Então, olhando aqui no plano cartesiano, olha só, f de x igual a módulo de x sobre x. Ela é igual a 1 se x for maior que 0, ou seja, para todo x ela assume o valor 1. Então, uma função que assume o valor 1 para todo x é uma função desse tipo aqui, Ou seja, é uma função constante. Ou seja, para todo x aqui que eu pego, a imagem dele vai ser 1. Então, se eu pego um x bem aqui, o valor dele vai ser 1 também. Então, a imagem de qualquer x vai ser sempre igual a 1, ou seja, é uma reta horizontal. E aqui fechado no 0, Então, aqui agora, quando eu pego valores de x que são menores que 0, a função sempre assume o valor menos 1. Ou seja, ela assumindo o valor menos 1, assume todos os valores aqui. Ou seja, o gráfico dessa função é algo desse tipo aqui, para x maior que 0. Ela é igual a 1 e para x menor que 0 ela é igual a menos 1. Então, são duas retas horizontais aqui. Então, de fato, a gente pode ver que realmente o que a gente calculou ali sobre os limites
é verdadeiro, né? Ou seja, quando eu vou me aproximando aqui do zero pela esquerda, vou me aproximando aqui do zero, o valor da função é sempre aqui, ó, menos 1. E quando eu me aproximo de zero pela direita, ó, olha só, os valores da função são aqui, iguais a 1. Ou seja, a função ela apresenta um salto, né? Ela vai do menos 1 e ela, quando chega no zero, ela pula lá para cima no valor 1, né? Então ela dá um salto, ó, do menos 1 para o 1. E aí esse tipo de comportamento ele está indicando para a gente o quê? Que o limite não existe. Então qual é a conclusão aqui nesse item B? Então no item A a gente calculou os limites laterais, no item B, né? Existe o limite lateral? E a resposta é não. Por que não existe o limite lateral? Quer dizer, por que não existe o limite da função, né? Existe o limite? Não. Por que não existe? Porque o limite à esquerda da função ele é diferente do limite da função quando eu tendo a zero pela direita. Então, como esses dois limites são diferentes, então não existe o limite da função, certo? Então, para verificar a existência de limite, é dessa forma que a gente faz, né? A gente calcula os limites laterais. Se eles dão diferente, então a conclusão é que não existe limite. Caso contrário, né, se a gente verifica que os limites são iguais, né, os dois limites laterais, então nesse caso o limite da função ele existiria. Então no nosso exemplo aqui o limite ele não existe, pois os limites laterais são diferentes. Então aqui o exemplo 2, vamos verificar a existência desse limite aqui, ó. Limite de x ao cubo mais 1 sobre o módulo de x mais 1, quando x tende a menos 1. Primeiro, bora verificar o que seria esse ponto menos 1, né? Esse ponto menos 1 ele não está definido para essa expressão, né? Se eu substituo menos 1 em cima, dá 0. Se eu substituo menos 1 embaixo, também dá 0. Então, essa é uma expressão indeterminada, né? Ou seja, no menos 1 ela não está definida. Então, a gente já viu algumas técnicas para burlar, né? E conseguir calcular esse limite na aula passada. Então, das formas que a gente fazia era fatorar, né? Então aqui a gente vai fatorar essa expressão aqui de cima. Então a gente tem que lembrar que x ao cubo mais 1 a gente consegue fatorar com essa expressão aqui, ó. X mais 1 vezes x quadrado menos x mais 1. Então já que a gente pode escrever o x ao cubo mais 1 dessa forma, então a nossa expressão ela fica reescrita assim, certo? Aí agora o que a gente vai verificar? A gente vai calcular o módulo de x mais 1. Então, olha só, quem é o módulo de x mais 1? Ele é o próprio x mais 1, né? Aqui usando definição de módulo. Ele vai ser x mais 1 se x for maior que menos 1. E ele vai ser menos x mais 1 se o x for menor do que menos 1. Então, usando essa informação, o que a gente tem? Usando essa informação, a nossa expressão, né, módulo de x ao cubo mais 1 sobre o módulo de x mais 1, ele vai ser x quadrado menos x mais 1 se o x for maior do que ou igual a menos 1, ou ele vai ser menos x quadrado menos x mais 1 se x for menor do que menos 1. Então, por que vai ter essa expressão? Olha só, para x maior do que menos 1, então, calculando bem aqui, ó, o módulo de x mais 1 seria simplesmente o x mais 1, né? Então, o que a gente consegue fazer nessa expressão? A gente consegue simplificar aqui, certo? Aí, quando a gente simplifica, o
quem sobra? Sobra só o módulo não, sobra só o x² menos x mais 1, ou seja, exatamente essa expressão aqui, né? Então, se x for maior do que ou igual a menos 1, então a nossa expressão ela é calculada exatamente assim. Agora, quando o módulo de x, quando x é menor que menos 1 aqui, ó, então como que a gente calcula o módulo de x? O módulo de x é igual a menos x mais 1. Então olha só, essa expressão ficaria assim. E aí a gente conseguiria simplificar, e o que sobraria? Tem um sinal de menos aqui, ou seja, esse menos afetaria o sinal de todo mundo. Ou seja, ficaria menos essa expressão aqui de cima. Certo? Então é por isso que essa expressão aqui, ó, x ao cubo mais 1 sobre módulo de x mais 1, ela é igual a x² menos x mais 1 se x for maior do que ou igual a menos 1, ou ela vai ser igual a menos x² menos x mais 1 se o x for menor que menos 1. Então agora a gente consegue calcular os limites laterais tranquilo, né? Deixa eu só reescrever aqui o módulo. Então vamos calcular os limites laterais, né? Então aqui calculando os limites laterais. Então primeiro calculando o limite lateral à esquerda, como é que a gente calcularia? Seria o limite da nossa expressão aqui, x ao cubo mais 1 sobre módulo de x mais 1, quando x tende a menos 1 pela esquerda, né? Isso seria o que? Pela esquerda, qual é a expressão que eu tenho que calcular? Aqui o limite quando x tende a menos 1 pela esquerda. É exatamente menos x² menos x mais 1. Então lembra, expressão desse tipo, bem aqui, ó, o menos 1 ele está definido, né? Então como é que a gente consegue calcular o limite? Exatamente substituindo o menos 1 nessa expressão, né? Então ficaria como? Só substituindo, ficaria menos, aí menos 1 quadrado, menos 1 mais 1. Então isso aqui seria igual menos, aí aqui dentro, menos 1 ao quadrado é 1, menos com menos aqui, ó, vai dar mais, então mais 1, mais 1 que dá 3, né? Então resultado final aqui, menos 3. Então o limite lateral à esquerda ele dá menos 3. Agora bora calcular aqui o limite lateral à direita. Então limite x ao cubo mais 1 sobre módulo de x mais 1, aqui é o limite quando x tende a menos 1, agora pela direita. Então, pela direita seria limite quando x tende a menos 1 pela direita. Qual é a expressão que eu tenho que calcular? Aqui, ó, à direita são valores maiores do que menos 1. Então a expressão é essa daqui, x² menos x mais 1. Então é o limite de x² menos x mais 1. Então de novo, ó, essa expressão ela está definida em x igual a menos 1, né? Então para eu calcular ela, basta substituir x igual a menos 1. Então quando eu substituo x igual a menos 1, eu fico com menos 1 ao quadrado, menos 1, mais 1. Então isso aqui vai ser igual a quê? Menos 1 ao quadrado é 1, menos com menos vai dar mais, então fica mais 1, e isso aqui dá 3. Então, ou seja, calculei os limites laterais dessa expressão aqui. Limite lateral à esquerda, eu encontrei o valor menos 3, e à direita eu encontrei o valor 3. Né? Qual é a nossa conclusão aqui? A conclusão é que não existe
limite de x ao cubo mais 1 sobre módulo de x mais 1 quando x tende a menos 1. Então, limites laterais distintos significa que esse limite aqui, quando x tende a menos 1, não existe. Beleza? Então aqui a gente vai ver também limites infinitos, né? Então, às vezes os limites laterais eles nos dão um tipo de limite muito interessante, né? Que é quando a função próximo desse ponto ela começa a crescer de maneira indeterminada, né? Ou seja, ela só cresce e quanto mais ela se aproxima do ponto x0, mais ela cresce, né? Ou seja, ela não para de crescer. Então aqui, olhando para esse gráfico, quando eu me aproximo do x0 pela esquerda, a função ela cresce ali indeterminadamente, né? Indefinidamente. E quando eu me aproximo de x0 pela direita também, ela cresce indefinidamente. Ou seja, e aí além disso ela é ilimitada, né? Não existe ali um valor máximo que ela não ultrapasse, né? Ou seja, qualquer valor que eu tome, eu consigo um x que ultrapasse esse valor pré-definido, ou seja, ela é ilimitada ali próximo do x0. Então, nesse caso, né, esse comportamento, como é que a gente descreve ele? Nesse caso aqui a gente diz que o limite da função quando x tende a x0, ele é igual a mais infinito. Então esse é o primeiro tipo de limite infinito, que é quando a função tende a mais infinito. Mas a função pode ter também um outro comportamento, quanto ao comportamento contrário. Quanto mais eu me aproximo do x0, mais a função decresce, né? Então nesse caso aqui ela está decrescendo. Então conforme eu vou me aproximando do x0 pela esquerda, a função aqui ela está sempre decrescendo. Quando eu me aproximo do x0 pela direita, a função também está decrescendo. Então nesse caso, né, como ela está decrescendo, a gente escreve isso aqui. Esse foi um dos limites que a gente viu na aula 1, né? O limite de f de x quando x tende a x0, ele é igual a menos infinito. Então aqui nesse caso a função ela está decrescendo. Aqui a função cresce e aqui ela decresce. Mas existem casos também em que o comportamento ele é o mesmo, o mesmo não, né? Acontecem os dois comportamentos quando eu me aproximo do x0. Ou seja, quando eu me aproximo do x0 pela esquerda, a função pode estar dando mais infinito. E quando eu me aproximo do x0 pela direita, a função pode estar decrescendo. Ou seja, ela vai para mais infinito pela esquerda e ela vai para menos infinito pela direita, ou ao contrário, né? Quando eu me aproximo do x0 pela esquerda, a função pode estar indo para menos infinito, e quando eu me aproximo pela direita, ela pode estar indo para mais infinito, né? Então esses dois comportamentos eles podem estar acontecendo quando eu calculo os limites laterais, né? Que é o caso desse exemplo bem aqui. Então vamos calcular o limite quando x tende a 0 dessa função aqui, ó, 1 sobre x. Então aqui para calcular esse limite é sempre mais interessante a gente começar desenhando o gráfico dessa função. Então, se vocês lembram como é o gráfico dessa função, essa função ela é dividida em dois ramos de hipérbole. Então aqui eu tenho o eixo y, o eixo x. Ela tem duas partes, né, que são dois ramos de hipérbole. A primeira parte dela mais ou menos assim, e o segundo ramo dela é
mais ou menos assim. Elas são dois ramos de hipérbole. Então vamos lá. O zero ele está bem aqui. Então o que está acontecendo com a função, com essa função aqui, quando ela está tendendo a zero? Então primeiro vamos começar pelo limite lateral, né? Quando eu me aproximo do zero pela esquerda, a gente está vendo aqui que a função ela começa a decrescer, né? Ela decresce de forma indefinida. Então, a gente começando pelos limites laterais, o que a gente pode ver? Olha só, o limite da função 1 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, pelo gráfico da função, a gente vê que o comportamento dela é esse daqui. Ela vai para menos infinito. Certo? E o que a gente vê aqui quando a função se aproxima pela direita do ponto x0? Então, quando eu me aproximo pela direita, a função ela começa a crescer indefinidamente. Então, qual é o comportamento que a gente espera da função? A gente espera que o limite de 1 sobre x, quando a gente se aproxima de x pela direita, de zero pela direita, a função cresce indefinidamente, ou seja, ela está indo para mais infinito. Então, esse é um exemplo aqui em que acontece exatamente os dois comportamentos, né? Quando eu me aproximo pela esquerda, ela vai para menos infinito, e quando eu me aproximo de zero pela direita, ela vai para mais infinito. Aí, nesse caso, o que a gente pode concluir? Que o limite ele não existe, né? Já que eles estão dando distintos, né? Um é menos infinito, outro é mais infinito. Eu cheguei a comentar que, na verdade, o limite infinito, né? Ele, na verdade, não é o limite, né? Quando o limite ele é infinito, o mais correto é a gente dizer que ele não existe, né? Já que ele não é um valor ali fixo, né? É um valor que sempre vai crescendo. Mas aí a gente aceita ele como um limite, e aceitando ele como um limite, a gente está vendo que nesse caso aqui, né? Como o limite vai para menos infinito e a direita vai para mais infinito, então a nossa conclusão é que não existe esse limite aqui. A conclusão é não existe limite de 1 sobre x quando x tende a zero. Certo? Então esse limite aí ele não existe. Agora vamos tentar calcular o limite de 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Então essa função aqui ela tem um comportamento muito análogo ao comportamento dessa função aqui. Na verdade ele é exatamente essa função aqui, só que deslocada para a direita. Como é que eu enxergo esse tipo de função? Ele é exatamente essa função aqui, ó. Só que o que aconteceu com o denominador, né? Eu acabei subtraindo 1 aqui, né? Então quando eu subtraio 1, né, aqui no x, eu estou deslocando o meu gráfico para a direita, né? Então se a gente for ver aqui e for desenhar o gráfico dessa função, esses dois limites a gente vai calcular só observando o gráfico dele. Então como é que é o gráfico daquela função? Ela tem um ramo de hipérbole bem aqui e um outro ramo bem aqui, mais ou menos assim. Então já que o gráfico dessa função é exatamente o gráfico dessa, só que deslocada uma unidade para direita, né? Já que eu estou subtraindo 1, então subtrair um 1 ali significa deslocar o gráfico para direita. Então eu pegaria
esse pedaço de gráfico e deslocaria ele uma unidade para a direita. Só que não só essa parte, né? Eu tenho que pegar essa outra parte aqui também e deslocar uma unidade para a direita. Então aqui seria o ponto 1, né? Então se ela passava no 0 antes aqui, ó, então agora aqui esse ponto vai ser 1. Então é como se a gente tivesse uma reta paralela aqui ao eixo y no ponto 1. Ou seja, a gente pegou o gráfico da função e moveu para a direita uma unidade. Então só olhando esse gráfico, o que a gente consegue concluir? A mesma conclusão da função anterior, né? Os limites laterais eles vão ser distintos, né? Então primeiro o limite de 1 sobre x menos 1, quando x tende a 0 a 0 não, tende a 1, quando x tende a 1 pela esquerda, isso aqui vai dar menos infinito. E o limite de 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1 pela direita, vai dar mais infinito. Certo? Então esse é o comportamento da função 1 sobre x menos 1. E aí só uma observação, né, que se fosse mais aqui, né, seria exatamente deslocar a função uma unidade para esquerda, né, já que a gente está somando 1. Então somar 1 ali no argumento é deslocar para a esquerda e subtrair é deslocar para a direita. Então esses aqui são os limites infinitos. Então aqui agora a gente tem um outro tipo especial de limite, que é o limite no infinito. O limite no infinito é quando o x está crescendo, né? Então aqui nesse caso a gente está fazendo o x crescer. Então conforme eu vou crescendo o x, né, conforme eu vou tomando valores maiores de x, a gente quer analisar o que acontece com a função. Então nesse caso aqui, ó, cada vez que eu me aproximo, cada vez que eu aumento o valor de x, mais a função se aproxima desse valor L aqui, né? Então quando acontece algo desse tipo, o que a gente escreve? A gente escreve que o limite de f de x, quando o x está crescendo, ou seja, quando o x está tendendo a mais infinito, isso aqui é igual a L, né? Então quanto mais o x cresce, mais a função se aproxima do L. Então esse é o limite no infinito, né? E a gente pode ter também o x decrescendo, ou seja, o x diminuindo. Então conforme eu pego o x negativo, só que grande em módulo, né? Aqui agora eu estou fazendo o x tender a menos infinito. Ou seja, eu estou pegando o x negativo, né? E aí qual é o comportamento da função? Quanto mais eu vou diminuindo o x, mais a função vai se aproximando do L. Então esses são os limites no infinito. Então vamos ver um exemplo aqui. A gente quer calcular o limite de x sobre x mais 1 quando x tende ao infinito. Esse limite aqui é interessante, né? Porque a gente pode calcular essa função bem assim. Essa função x sobre x mais 1, a gente pode escrever ela assim, olha. Eu vou somar e subtrair 1 no numerador. Então, mais 1 menos 1 dividido para x mais 1. Aí eu vou separar assim, ó, nessa parte aqui e no menos 1. Então vai ficar x mais 1 sobre x mais 1 menos 1 sobre x mais 1. X mais 1 sobre x mais 1 é 1. 1 menos 1 sobre x mais 1. Então como é que a gente interpreta essa expressão bem aqui? A gente sempre compara com essa função.
Então eu comparo com essa função. O que aconteceu com essa função para essa função virar essa aqui? Então, tentando mostrar rapidamente como seria o comportamento do gráfico dela. Então, primeiro a gente começa com essa função aqui. Esse seria mais ou menos a 1 sobre x, né? Primeiro, o que eu fiz? Primeiro eu multipliquei ela por menos 1, né? Ou somei 1 no argumento, né? Tanto faz. Então, se eu somo 1 no argumento, o que vai acontecer? Então, somar 1 no argumento. O que acontece com o gráfico dela? Somar 1 no argumento, ela vai deslocar uma unidade para a esquerda. Então, ela vai pegar todo esse ramo e deslocar uma unidade para a esquerda. Então, agora o gráfico dela é assim. Então, essa função bem aqui, que era 1 sobre x, agora ela é 1 sobre x mais 1. Aí o que está faltando? Bora mudar logo esse sinal negativo, né? Então agora eu vou fazer uma outra transformação, eu vou multiplicar ela por menos 1. Quando eu multiplico ela por menos 1, eu obtenho essa função bem aqui. Menos 1 sobre x mais 1. Aí como que é o gráfico dessa função? Menos 1 sobre x mais 1. Eu continuaria o menos 1 aqui. Aí o que eu faço? Tudo que é positivo fica negativo, então a função vai ficar assim. E tudo que é negativo positivo fica positivo, então ela vai ficar assim, ou seja, vai inverter ali os dois ramos de hipérbole. E aí agora, o que está faltando para eu chegar nessa expressão, né? Está faltando só somar esse 1, né? Aí agora eu vou somar 1. Só que veja, eu estou somando 1 de duas formas diferentes. Primeiro eu estou somando, a primeira vez que eu somei 1, eu somei 1 aqui, ó, no eixo x. Somar 1 é como se esse 1 que eu somei é como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó. Eu passei de f de x e passei de f para f de x mais 1. Agora esse 1 que eu vou somar aqui fora, ele é isso daqui, ó. Eu peguei f de x e vou passar para isso aqui, ó, 1 mais f de x. Então são coisas distintas, né? Só para tentar explicar um pouco mais aqui o que está acontecendo. Aí eu vou somar 1 agora. Quando eu somo 1 dessa forma, o comportamento é diferente, né? O deslocamento não é mais na horizontal, porque eu estou somando 1 ao valor da função, né? Não ali no x. Então quando eu somo 1 ao valor da função, o que acontece com o gráfico? Ele vai para cima uma unidade. Então o que vai acontecer com esse gráfico aqui? Ele vai ficar exatamente assim. Então eu vou ter o menos 1 aqui ainda. Aí o que vai acontecer com ele? Ele vai todo uma unidade para cima. Então se ele estava passando no zero assim, ele vai agora passar no ponto 1 aqui, ó. Mais ou menos assim. Então o gráfico vai passar aqui assim, e essa parte vai ficar assim. Então, ou seja, bora apagar tudo isso que a gente fez aqui e desenhar como que vai ficar o gráfico final, né? Eu comecei no 1 sobre x e fui transformando ele até chegar nesse gráfico ali. Então é um gráfico que vai ficar mais ou menos assim. Então olha só, a gente tem aqui o ponto menos 1 e aqui a gente teria o ponto
1. Então a gente tem um pedaço do gráfico que passa bem aqui assim, um ramo de hipérbole que passa bem aqui assim, e o outro ramo ele passaria por aqui. Mais ou menos assim o gráfico dessa função. Certo? É dessa maneira que a gente vai transformando. Se a gente não sabe, né, o gráfico de uma função, a gente sempre começa da mais simples, né? E vai vendo as transformações que a gente tem que fazer para chegar nesse gráfico. Então, ok, qual é o limite que a gente quer calcular? É o limite quando x tende a mais infinito. Então, olha só, conforme eu vou crescendo o x, o que está acontecendo bem aqui com a função? Ela está se aproximando cada vez mais de quem? Do ponto 1. E olha só, do comportamento desse gráfico, ó, ele nunca vai passar aqui. Ó. O 1 está aqui, ele nunca vai passar. Esse é o comportamento da função. Então, conforme ele vai crescendo, ele vai se aproximando do 1 por baixo, mas ele nunca passa do 1 e nunca chega também no 1. Então, nesse caso, o que a gente diz? Que o limite de 1 sobre, na verdade é x, né? Sobre x mais 1, quando x tende a mais infinito, isso aqui é igual a 1. Então, existe uma outra forma de fazer. Essa foi a nossa forma só olhando o gráfico e observando, né, essa igualdade bem aqui, e a gente transformou o gráfico através da função 1 sobre x. Né? Tem uma forma muito legal de fazer, que é o seguinte: a gente sempre olha a potência de x no numerador e no denominador. E aí o que a gente faz? A maior potência aqui é x, né? Não tem nenhuma outra potência maior, né? Por exemplo, x quadrado, x ao cubo. Então, se eu tivesse uma potência maior, eu faria o que? Eu dividiria por essa potência. Então, já que a potência maior aqui é o x, então eu vou dividir todo mundo em cima e embaixo por x. Então, como é que vai ficar a expressão? Eu pego o de cima e o de baixo. Aí eu faço o que? Divido todo mundo por x, né? Que é a potência maior. Então aqui, ó, x sobre x é o que? É igual a 1. X sobre x também é igual a 1. E aqui, ó, 1 sobre x. Aí o que eu analiso? Então olha só, então o que eu acabei de verificar aqui, ó? Que essa mini expressão aqui, ó, x sobre x mais 1, ela é igual a essa expressão aqui. Então, quando eu faço o x crescer, a gente sabe o comportamento dessa função aqui, né? Quando o x tende a o infinito. Essa função aqui, ela tende a 0. Então, ou seja, quando o x vai para mais infinito, essa função tende a 0. E o que está resultando aqui para a gente? Está resultando em 1 dividido para 1, que é igual a 1. Então, ou seja, uma outra técnica da gente calcular o limite no infinito é fazendo isso, dividindo pela potência de maior grau, né? Nesse caso aqui era o x, né? Então aí a gente chegou na mesma conclusão, né? Olhando para o gráfico, a gente vê que o limite é 1, né? Quando x tende a mais infinito, e nessa técnica aí de dividir pela potência de maior grau, a gente chega no mesmo resultado. E aí é essa técnica que a gente vai usar aqui nesse exemplo 2. Então tá, eu quero calcular o limite quando x tende, nesse caso aqui, pode ser mais infinito ou menos infinito, dessa expressão 1 menos x quadrado dividido para 2x quadrado menos 7. Então eu vou usar daquela técnica que eu acabei de falar e vou pegar toda essa expressão e vou dividir todo mundo por quem? Pela potência de maior grau. Qual é a potência de maior grau? É o 2, né? E coincide nos dois, né? Então nesse caso aí é o 2, então eu vou dividir todo mundo por quem? Por x quadrado.
Vou dividir por x quadrado aqui também. Então vou dividir esse aqui por x quadrado, esse aqui também. Então bora ver como que vai ficar. Aqui em cima fica 1 sobre x quadrado menos 1 sobre x, né? Vai simplificar o x com x. E aqui vai dar menos 1. Bom, aqui vai simplificar o x quadrado com x quadrado, vai sobrar o 2 menos 7 sobre x quadrado. Então pronto, agora a gente analisa separadamente aqui, ó, o que acontece com cada função quando o x vai tendendo a mais infinito. Então essa função aqui, ó, quando o x tende a infinito, o que acontece com ela? Ela tende a zero, né? Só olhando, bora olhar o gráfico dessa função aqui. Rapidamente, o gráfico dessa função seria muito parecido com o gráfico da 1 sobre x, mas ela teria uma parte aqui e outra parte assim. Então olha só, conforme o x vai crescendo, ela vai tendendo a zero, né? Então tá aqui, esse é o comportamento dela. Essa aqui, ó, menos 1 sobre x, quando o x cresce, ela vai se aproximando do zero, né? Aí aqui em cima sobrou quem? O menos 1. Então beleza, já que todo mundo aqui, ó, vai se aproximando do zero, e o menos 1 se aproxima de menos 1, né? Já que ele é constante. O 2, né? Ele fica aqui, ele é constante. E aqui, ó, 7 sobre x quadrado, ele também vai se aproximando de zero conforme o x vai crescendo, né? Então eu fiquei com o que nessa expressão? Eu fiquei exatamente com esse número bem aqui, ó. Então isso aqui vai se aproximar de menos 1 sobre 2. Então o que eu posso concluir sobre o meu limite? Eu posso concluir que o limite dessa expressão ali em cima, né, que a expressão é 1 menos x quadrado dividido para 2x quadrado menos 7, quando x tende a infinito, e isso daqui se aproxima cada vez mais de menos meio. Então esse aqui é o limite da nossa expressão. E esse é o resultado da nossa questão, certo? Então é dessa forma que a gente calcula limite no infinito. Ou a gente olha para o gráfico, né? Se a gente conseguir desenhar, né? Então esse aqui já é o mais difícil da gente esboçar o gráfico, né? E tentar entender como que é o comportamento. Então essa técnica aqui é sempre muito útil, né? Pegar, ver qual é a potência de maior grau aqui e dividir todo mundo por essa potência. Aí a gente olha separadamente o que acontece com cada termo. E aí sempre vão sobrar constantes, né? Aqui nesse caso menos 1 e aqui o 2. Então o que a gente consegue ver, né? Qual é o coeficiente de maior grau aqui? É o x quadrado, né? Quem é o coeficiente do x quadrado? É o menos 1 aqui. E qual é o coeficiente do x quadrado? É o 2, né? Então nesse caso, ó, quando as potências em cima e embaixo elas são iguais, o resultado do limite sempre vai ser o coeficiente da potência lá em cima, que é menos 1, dividido pelo coeficiente da potência 2 lá de baixo, do denominador, né, que é o 2. Então é menos 1 sobre 2. Então se eu tivesse uma outra expressão ali, que sei lá, fosse x à quinta, e embaixo o maior grau também fosse x à quinta. Então o que eu veria? Eu veria quem era o coeficiente desse termo, né, x à quinta, e quem era o coeficiente lá de baixo, lá do x à quinta. Aí o resultado do limite, quando o x tende a infinito, seria exatamente a razão desses dois coeficientes. Agora o caso que o grau maior no numerador é maior do que o grau do denominador, aí nesse caso o limite ele vai para mais infinito, né? Ou seja, quando o x cresce, a função também cresce. E aí agora quando o grau maior está no denominador, ou seja, o coeficiente de grau maior
o grau dele é maior do que o coeficiente de grau maior do numerador, então nesse caso o limite ele vai para zero. Então a gente tem 3 casos aqui de limite, quando x tende a infinito. Ou ele vai ser um número, e em que caso ele vai ser um número? Quando as duas potências foram iguais. Qual é esse valor? É pegar o coeficiente dessa potência e dividir pelo coeficiente dessa. Agora, quando o grau maior está aqui em cima, aí o limite vai para mais infinito. Agora, quando o grau aqui do polinômio for maior que o grau do polinômio lá de cima, então o limite vai para zero, certo? Então a gente tem esses 3 casos aí quando o limite vai para mais infinito, né? E aqui eu falei só de um, que é o mais interessante aqui. Então, como a gente estudou aqui agora os limites infinitos e os limites no infinito, a gente consegue fazer esse estudo aqui de assíntotas. Então, o que são assíntotas? Assíntotas são retas que exatamente elas dão a direção de crescimento ou decrescimento da função, né? Quando ela apresenta esse comportamento, né, de crescer indefinidamente próximo de um ponto. Então, as assíntotas verticais, elas dão exatamente o ponto, né, e a direção de onde a função está crescendo. Então, primeiro, para a assíntota vertical, dizemos que a reta x igual a A, ela é uma assíntota vertical da função f, se uma das igualdades aqui ocorrer, né? Ou o limite da função, quando x tende a for mais infinito, ou só quando o limite da f de x, quando x tende a pela direita, for infinito, ou quando o limite da função, quando x tende a pela esquerda, for mais infinito. E aqui a mesma coisa, né? Os mesmos resultados para menos infinito. Então, dos limites infinitos que a gente calculou, o que a gente consegue ver bem aqui? Por exemplo, nesse exemplo bem aqui, a gente tem aqui, pela esquerda, o limite dá quanto? Na verdade, a gente não calculou aqui. Bora ver um que a gente tenha calculado o limite. Tá aqui, esse exemplo aqui está melhor. Então a gente calculou o limite à esquerda bem aqui, né? E a gente verificou que dava menos infinito. E o limite à direita, a gente viu que deu mais infinito. Ou seja, está acontecendo exatamente um dos casos lá de igualdade, né? Então o que a gente consegue concluir? Que essa reta bem aqui, a reta x igual a 1, ela é uma assíntota o quê? Ela é uma assíntota vertical dessa função aqui, 1 sobre x menos 1. Beleza? Então, aqui esse é um caso concreto onde a gente tem uma assíntota vertical. Então, sempre que acontecer uma dessas igualdades aqui, a gente vai dizer que essa reta aqui, x igual a A é sempre o valor para onde a gente está querendo calcular o limite. Então, quando acontece um desses comportamentos, a gente diz que essa reta ali, vertical, ela é uma assíntota da função. Agora, para assíntotas horizontais, são as assíntotas quando a gente está calculando os limites no infinito. Então, olha só, dizemos que a reta y igual a L é uma assíntota horizontal de f se ocorrer uma dessas igualdades aqui, ou quando o x tende a mais infinito, a função tende a L, ou quando o x vai para menos infinito, a função está se aproximando de L. Então, a reta x igual a L é uma assíntota horizontal. Então, temos um exemplo aqui para calcular duas assíntotas, horizontal e vertical, para essas duas funções. Essa função aqui, do item A, a gente já calculou ela, né? A gente calculou o limite quando x tende a mais infinito dessa função. Então, bora voltar aqui em cima e bora ver qual foi o valor que a gente encontrou. Então, olha só, quando x tende a mais infinito, o que aconteceu com a função? Ela estava se aproximando de 1.
Então, no item A, quem vai ser a assíntota horizontal da função? Dessa função aqui. Então, vamos fazer a solução aqui. Então, vamos lá. Item A. Então, como a gente já calculou esse limite bem aqui, e verificou que isso aqui dá igual a 1, né? Então, para a gente achar a assíntota horizontal, o que a gente tem que verificar? Que um desses dois limites aqui, né, vão ser iguais a L. Então, quem é a assíntota? É a reta y igual a L. Então, no nosso caso, bem aqui, o limite é 1. Então, como esse limite a gente já calculou e ele deu igual a 1, então segue-se que a reta y igual a 1 é a assíntota horizontal da função f. Agora, bora achar uma assíntota vertical. Então, olhando para o gráfico lá, vamos olhar para o gráfico de novo. Então, olhando para o gráfico dessa função, bem aqui, ó, no ponto menos 1, se eu me aproximar pela esquerda do menos 1, a função ela cresce, ou seja, ela vai para mais infinito. E quando eu me aproximo do menos 1 pela direita, ela vai para menos infinito. Ou seja, está exatamente acontecendo essas duas coisas aqui ao mesmo tempo, né? Então, se está acontecendo pelo menos uma, então quer dizer que essa reta ela é uma assíntota vertical, né? Então, uma vez que a gente já calculou ali o limite, né? Quando x tende a menos 1 dessa função aqui. Então vamos pegar só pela esquerda, né? O limite quando x tende a menos 1 pela esquerda, ele dá quanto? Dá mais infinito. Então temos que a reta x igual a menos 1 é uma assíntota vertical. Então, essas são as duas assíntotas, né? Então, essa bem aqui, y igual a 1, é uma assíntota horizontal, e x igual a menos 1 é uma assíntota vertical para essa função. Agora, a função da letra B, a gente precisa calcular os limites, né? Então, primeiro, eu não vou resolver assim completa essa função, eu vou dar só algumas dicas de como que a gente resolve essa aqui. Essa aqui o termo é quadrático, né? Então, para o termo quadrático a gente sempre fatora ou tenta fatorar a expressão embaixo e possivelmente em cima, só se der, né? Caso não dê para fatorar em cima, a gente só analisa qual o sinal que está dando próximo das raízes dessa função aqui de baixo. Então, primeiro, quando a gente fatora essa expressão aqui de baixo, uma fatoração dela é isso daqui: x quadrado menos x mais 1, deixa eu ver, x quadrado mais x menos 2. Então, essa função fatorando, deixa eu ver, 1 é uma raiz, né? Então é x menos 1. Aí nesse caso a outra raiz vai ser menos 2. Então a fatoração dela é assim: x menos 1 vezes x mais 2. Bom, aí essa outra função aqui, de cima aqui, essa 2x² menos 3x mais 1, ela tem uma fatoração também.
Então, olhando para a fatoração só da expressão de baixo, então bora reescrever bem aqui, 2x² menos 3x mais 1, é isso que está lá em cima? Aí essa expressão de baixo, né, que é x² mais x menos 2, a gente fatora ela assim. Então a expressão que a gente quer calcular o limite é essa, né? Então olha só, para a assíntota vertical a gente teria dois candidatos. O primeiro candidato seria x igual a 1 e x igual a menos 2, né? Que são os zeros dessa expressão aqui de baixo. Então a gente tem dois candidatos à assíntota, x igual a 1 e x igual a menos 2. Só que nesse caso, como a gente consegue fatorar a expressão de cima tendo como uma raiz, então a gente já elimina o x igual a 1 como uma assíntota, certo? Então, essa expressão de cima a gente consegue fatorar assim. Deixa eu ver como é, depois eu vejo o sinal. Tá, como é x menos 1 aqui, então para dar 1 aqui tem que ser 2x mais 1. Então aqui, x menos 1 vezes x mais 2. Então, ó, nesse caso, como a gente consegue, ó, se o x for diferente de 1, como a gente consegue simplificar isso daqui, ó, ou seja, acaba eliminando a minha indeterminação aqui, ó, que seria exatamente no ponto x igual a 1, né, onde daria 0 aqui embaixo. Então, como eu consigo eliminar aqui esse x menos 1, né, para x diferente de 1, então eu já elimino o x igual a 1 como sendo uma assíntota, né? Agora, caso eu não conseguisse fatorar a expressão de cima, tendo como fator x menos 1, então aí, nesse caso, x igual a 1 seria com certeza uma assíntota. Então, nesse caso aqui, a gente consegue fatorar, então a gente já elimina x igual a 1 como uma assíntota. Então aí resta só o x igual a menos 2. Então olha só, para eu analisar que o x igual a menos 2 é uma assíntota vertical, o que eu faço? Para x igual a menos 2, essa expressão aqui de baixo ela é negativa, né? E para x igual a menos 2, então bora analisar o sinal aqui. O sinal dessa aqui é negativo, para x igual a menos 2, dessa aqui também. Então, próximo de menos 2, aqui em cima daria menos com menos, daria um sinal positivo, né? Então, é como se eu tivesse, então aqui positivo, e aqui embaixo ainda tem um sinal negativo, né? Então, para eu analisar o limite dessa expressão toda, quando o x tende a menos 2, é análogo a eu analisar o limite dessa expressão aqui, quando o x tende a menos 2. Já que o valor dessas expressões no ponto próximos do ponto menos 2 não interessam para mim. Inclusive, ó, no menos 2, cada uma dessas expressões está definida, né? Exceto essa daqui, né? O x mais 2. Aí, ou seja, aqui em cima eu tenho um valor positivo e aqui embaixo um valor negativo. Ou seja, analisar o limite quando o x tende a menos 2 é a mesma coisa que analisar o limite dessa expressão. Ou seja, eu vou obter o mesmo valor. Então, quando o x tende a menos 2 dessa expressão aqui, qual é o valor que essa expressão está se aproximando? Então, essa expressão se aproxima quando o x tende a menos 2. Ele está se aproximando do quê? Ele está se aproximando de mais infinito. Quer dizer, ainda não tem um valor fixo, né? Bora pegar aqui
pela direita, né? Então, se aproximando pela direita, eu estou me aproximando de mais infinito. Aí, se eu me aproximasse pela direita, o valor aqui seria menos infinito. Ou seja, o valor está dando menos infinito. O que eu consigo concluir daí? Só um rascunho, né, do que, como a gente faria. Então, isso significa que o limite de toda essa expressão aí, que é 2x² menos 3x mais 1, dividido para x² mais x menos 2. Aqui, ó, quando o x tende a menos 2 pela direita, isso vai dar menos infinito. Aí pela esquerda vai dar mais infinito, certo? Ou seja, se eu consigo provar essa expressão aqui, eu estou me encaixando exatamente num desses casos aqui, né? Ou seja, a reta x igual a menos 2 é uma assíntota, o que? Vertical. Então aqui x igual a 2 é uma assíntota vertical. Então, como eu falei, x igual a 1 seria um candidato a assíntota, né? Mas como a gente consegue cancelar ele aqui na fatoração, a gente já elimina ele de ser uma assíntota vertical, certo? Então essa função ela só tem uma assíntota vertical, que é x igual a menos 2. Agora, para achar a assíntota horizontal, a gente tem que calcular o limite dessa expressão quando o x tende a mais infinito. Então, usando o que a gente concluiu lá daquele primeiro exemplo, desse exemplo bem aqui, né? Desse exemplo 12, o que a gente viu? É exatamente pegar os coeficientes do termo de maior grau e dividir, né? Então bora lá, eu quero calcular o limite quando x tende a mais infinito de 2x² menos 3x mais 1 sobre x² mais x menos 2. Então, quem são os coeficientes do termo de maior grau? O termo de maior grau aqui é x² e aqui também. Se eles são iguais, então o limite vai ser exatamente esse coeficiente dividido por o coeficiente desse aqui, ó, que é 1. Então, qual é esse limite? Esse limite vai dar exatamente 2 sobre 1, que é 2. Certo? Então, o limite dessa expressão quando x tende a mais infinito é 2. Então, qual é a nossa conclusão? Que a reta y igual a 2 é uma assíntota horizontal. Certo? Então é dessa maneira que a gente acha as assíntotas de uma função. Então, só relembrando o que a gente viu hoje, a gente estudou limites laterais, né? E através dos limites laterais a gente consegue verificar a existência dos limites, né? Então, se os limites laterais à esquerda e à direita são iguais, então o limite existe. Se os limites laterais à esquerda e à direita são diferentes, o limite não existe, né? Igual nesse caso aqui que a gente resolveu, né? Aqui também os limites deram diferentes, então não existe o limite. Limites infinitos. E aqui, como exemplo, a gente calculou o limite quando x se aproximava de zero, né? Pela esquerda dava menos infinito, pela direita dava mais infinito. E aqui também, né? Era exatamente a função lá do exemplo 1, só que deslocada para a direita uma unidade. Então, quando a gente se aproxima de 1 pela esquerda, dá menos infinito, e se aproximando de 1 pela direita, dá mais infinito. A gente também estudou limites no infinito, né? Que é quando o x está
crescendo cada vez mais e a gente analisa o que acontece com a função nisso. E aqui a gente calculou esse exemplo, né? São duas formas de calcular. Ou a gente tenta analisar o gráfico, né? Aí aqui a gente foi transformando o gráfico até chegar nesse desenho aqui. E aí, olhando por esse desenho, a gente vê que quando o x cresce, a função ela se aproxima cada vez mais do ponto 1. E bem aqui, ó, se a gente fosse fazer o limite quando o x tende a menos infinito, o que está acontecendo? A função também se aproxima do 1, né? Só que ela está se aproximando por cima e é um comportamento análogo. Ela nunca vai encostar no 1 e nunca vai passar. Ela sempre vai se aproximar cada vez mais do 1, mas nunca vai ser igual a 1 e nem vai ultrapassar ali o 1, né, para chegar em valores menores que 1. Então a gente diz que a função tem esse comportamento, né? O limite, quando x tende a mais infinito, é 1. E aí aqui a gente viu uma técnica, né, que é exatamente dividir pelo coeficiente de maior grau. E aí com isso a gente consegue calcular as assíntotas, né, verticais e horizontais. Basta que a gente saiba calcular esses limites, né, os limites infinitos e os limites no infinito. Aqui foi só um rascunhozinho de como que a gente calcula as assíntotas para essa expressão aqui, né? Então, ó, com essa aula de hoje, o que vocês já têm capacidade de resolver da nossa lista? Vocês têm capacidade de resolver as questões 4, 5, 7, 8 e 9, né? Ou seja, só com a aula 2 e a aula 3 vocês já têm ali bagagem para resolver metade da nossa lista. Na verdade, mais da metade, né? Então, metade da nossa lista a gente resolve só com essas duas primeiras aulas, a aula 2 e a aula 3, né? Então, por hoje é só. A próxima aula, né, a gente vai ver algumas propriedades operatórias de limites e o teorema do confronto. Então, espero você.